Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de palestras públicas aqui na Casa de Paulo Estevão, hoje especialmente, que é um dia repleto de significado para nós, cristãos, que é um dia em que nós contemplamos, o sacrifício do nosso Mestre, que veio aqui a este plano nos dar tantos ensinamentos e tantos exemplos. Então, que este seja um dia de reflexão, mas não só hoje, como todos os dias. Então, quem quiser já fechar os olhos, eu vou ler aqui uma breve mensagem do livro Agenda Cristã, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos logo nos harmonizando para que hoje a palestra seja bastante frutífera em nossas vidas. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar enquanto outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer, aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até o fim. Vamos agora fazer uma breve prece e agradecer ao nosso Senhor Deus por nos ter enviado tão perfeito exemplo de amor, de sabedoria, de humildade, e que nós possamos a cada dia procurar seguir esse exemplo, sabendo que não é da noite para o dia que se fazem santos, que se fazem pessoas perfeitas, mas que a cada dia nossa missão deve procurar ser melhor do que fomos ontem, corrigir os nossos defeitos, perdoar os nossos irmãos e perdoar a nós também. E compreender que todos estamos juntos nessa caminhada que não tem fim. E que juntos estamos, juntos continuaremos, com amor, com paz e com sabedoria. Fica conosco, Senhor. Abençoa nossa semana, os nossos dias, e que assim seja. E com vocês, hoje o nosso palestrante, Cícero, com a palestra Por que Sofremos. Boa noite. Som. Obrigado. Tudo bem com vocês? Ótimo. Estou me sentindo assim um verdadeiro cantor de banda de rock, né? Com esse microfone. Agradecer a presença de vocês, daqueles também que nos assistem agora pela internet, da nossa satisfação de estar aqui nessa sexta-feira santa como todas as outras, né? Mas hoje bem especial, um feriado longo, e nós estamos aqui. Nossa intenção e disponibilidade, colaborar na noite de hoje com todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, que assim como eu, estamos aqui na Terra, nesse planeta maravilhoso, entretanto, com algumas características próprias dele. Jesus, por vários momentos, nos colocava que o sofrimento e as aflições estariam presentes constantemente em nossas vidas. Parecia até, para uma alma, como está nesse cartaz, que é o tipo mais perfeito que Deus enviou na Terra, nos está dando uma mensagem tão pessimista, uma vida só contemplada de aflições, mas como se trata do ser
de maior profundidade e de elevação espiritual que passou aqui no planeta, tudo que ele fala, que ele se expressa, precisa de um entendimento mais profundo. Estamos nós hoje aqui numa casa espírita. E o que isso diferencia de outros locais que comumente nós andávamos ou andamos? Dos templos, da escola, a doutrina espírita e a casa espírita que tangibiliza isso, é uma escola de aprendizagem espiritual. Então, em dado momento, aqui na noite de hoje, a gente vai estar falando como se fosse uma escola. Em dado momento, como um templo de oração. Em dado momento, como uma oficina de aprendizado. Na questão 57 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec classifica e pergunta aos espíritos, quando Jesus falou sobre há muitas moradas na casa de meu Pai, e aí Kardec, de outra forma, pergunta como é que é o processo evolutivo nos planetas. Os espíritos classificam em 5. A Terra estaria em segunda ordem, onde predomina as provas e as expiações. Segundo os espíritos, o planeta Terra, nós não fomos feitos para o planeta Terra. O planeta Terra, ele é feito para nós. Ele reflete exatamente o estado que cada um de nós aqui nos encontramos. E a característica dele, que é um planeta de expiação. E o que quer dizer expiação? Quando eu expio é que eu estou pagando algo que eu fiz nas minhas vivências passadas. De provas, são testes que eu passo para que eu me aprimore. Então, a característica do planeta Terra é de provas e expiações. E é claro, se ele reflete o que nós somos, é porque caracteriza ainda em nós provas e expiações. Mas, enfim, o que é que a gente vai conversar hoje à noite? É como reduzir os sofrimentos? O que vocês acham? Vamos ser honestos. Com certeza a gente quer reduzir os sofrimentos, sim ou não? Sim, é da natureza humana. O detalhe é como fazer isso. Por muitas vidas, todos nós que aqui estamos, fomos treinados, principalmente após a vinda do Cristo, a convivermos dentro de ambientes organizacionais chamados religiões. Religiões, nós nos agrupamos já numa segunda fase de entendimento do divino, em que, assim como num time de futebol, a gente se organizava e disse, eu acredito que o Ceará é o melhor time. Apesar de ser uma grande verdade, né? Mas, alguém aqui já, não, o Fortaleza que deve ser um excelente time. Assim também nós nos agrupamos. E o entendimento divino era algo, ou o entendimento de Deus, tão complexo, e naquela época, as nossas limitações ainda eram enormes, em que buscávamos algo complexo, resolvemos criar verdades. Entretanto, por estarmos num planeta de provas e expiações, nós que aqui habitamos, ainda predomina em todas as nossas ações o ego. E a gente vai já falar um pouquinho sobre o que é isso. Espíritos em evolução têm uma característica muito forte de confundir o que ele tem com o que ele é. Por exemplo, nós temos um corpo, nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos um espírito. Opa! Esse aqui é o detalhe. Normalmente, se eu levo um arranhão ou quebro um braço e alguém chega, como é que você está? Mas eu não estou bem, é assim ou não? Só que não é você que não está bem, é seu corpo que não está bem. Ah, rapaz, hoje eu estou com os pensamentos, eu não estou bem. Não, são os seus pensamentos.
Ah, rapaz, hoje eu estou arrasado emocionalmente, eu não estou bem. Não é você que não está bem, são as suas emoções. Entretanto, por uma característica de dificuldade de compreensão, confundimos isso e esquecemos o que realmente nós somos. Um espírito, o eu. E essa confusãozinha torna-se a vida, ou a forma de compreender a vida, míope. E eu começo a achar que eu sou meus pensamentos, que eu sou o corpo, que eu sou as minhas emoções, e que eu não sou um espírito. Ora, mas o corpo, a mente, as emoções, isso apenas são coisas que eu tenho. Como não sou eu, são coisas que podem me influenciar. Mas quem decide a minha vida sou eu. Por não ter consciência disso, quem começa a decidir sobre a minha vida é o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções. E esquecemos que o livre-arbítrio, o poder de decisão, o que eu devo fazer ou não, está embutido no eu espiritual. E aí, avançando mais um pouco no tempo, principalmente quando nós começamos a entender e interpretar o Cristo numa visão cristianística, ocidental, diferente da oriental, onde predominou um Cristo sofredor, o Cristo da cruz, o Cristo dos pregos. Quem assiste os filmes, chega a ser arrasado, não é? Não é assim ou não? E com um detalhe mais ainda, ele sofreu para nos salvar. E aí? E aí, mais uma vez, caracterizando todo o processo de, assim como em mim eu acho que eu não sou o espírito, eu sou um corpo e as emoções, nós achamos também que Jesus é o corpo, é ele sofrendo, Jesus sofrendo, não é? E ele sofre ou não sofre, sofre mais ou sofre menos? Como tínhamos dificuldade de entender o divino, foi necessário se personificar. Então, em dados momentos, eu achava que Deus, estou falando era a lua, era o céu, era o mar. Já num momento mais avançado, para que eu entendesse, eu transformei Deus um ser humano. E eu transformei Deus em ser humano. Quem? Jesus. Porque como era um espírito de maior envergadura, então para mim ele era Deus. Só que eu personifiquei. Isso é um detalhe muito interessante. Porque quando eu personifiquei, Deus começou a ser o corpo, ser pensamento e emoções, tá? E aí nós vamos ver Deus por várias vezes com raiva. Já viram isso? Não. Cuidado. Deus se chateando. A gente queria tanto personificar no homem, que a gente, por esquecer que Jesus, antes de tudo, é um espírito de alta envergadura, em vários momentos eu tentei personificar. Aliás, na cruz, em dado momento, quando Jesus diz, como é que ele diz lá? Um momento que ele pede e pergunta, Pai, onde estás que não me escuta? Jesus jamais teria dito aquilo. Um espírito de alta envergadura como ele. O detalhe é porque, dada a dificuldade de evolução e de entendimento que nós tínhamos e ainda permanecemos na época, nós queremos criar ele como se fosse no formato hominal. E o processo foi o mesmo. Se antes de Jesus, para que Deus se acalmasse, eu sacrificava um boi, não era assim ou não? Os sacrifícios, né? Ora, para uma criança minha, um filho estava doente, eu sacrificava um boi. Quando foi para salvar a humanidade toda, quem é que eu sacrifiquei? Isso é a teoria do bode expiatório, tá? Não foi que Jesus morreu para nos salvar, não, tá? Porque vocês imaginem o seguinte, vocês já imaginaram Deus sacrificar o melhor filho dele para salvar um bocado de vagabundo? Tem lógica? Agora,
É claro, se Deus estava com raiva de mim, ou do meu filho, o que é que eu fazia? Eu matava o porquinho, tá? Mais uma vez, o quê? Transferindo. Porque se eu tivesse consciência que eu era um espírito, ou que o meu filho que estava adoentado era um espírito, eu saberia que tudo aquilo que estava acontecendo não era questão do corpo, não era com as coisas materiais que eu ia resolver. Porque a partir do instante que começamos a tomar consciência que é o espírito que reflete nas minhas emoções, nos meus pensamentos e no meu corpo, eu não confundo mais a causa com o efeito. De forma bem simples, quando eu compreendo que você, espírito que está me ouvindo, é quem comanda a sua vida, quando você confunde isso, é o mesmo que confundir o seguinte: quem mexe é o rabo ou é o cachorro que mexe o rabo? É claro que é o cachorro que mexe o rabo, não é o rabo que mexe o cachorro, concorda ou não? Isso aí é muito óbvio ou não? O detalhe é, por não ter convicção disso, nós começamos a achar que é o corpo que mexe o espírito. Por exemplo, a sua doença física, ela lhe abala as suas emoções, mas qual é a origem dela? Espiritual. E a doutrina espírita veio trazer isso de forma mais clara. Porque até então, a gente achava que o mundo espiritual era aquele lá de cima da igreja, no teto, lembra? Aquele desenho bem distante. A doutrina espírita veio trazer para o dia a dia. Aliás, segundo André Luiz, em média, cada um de vocês aqui estão com 8 espíritos acompanhando. Vocês sabiam disso ou não? Notícia boa, né? De solidão a gente não morre mais. O detalhe é que quem são esses espíritos é onde está o detalhe. Mas nós vamos conversar sobre isso. Então, é muito importante, ao estudarmos ou buscarmos compreender o sofrimento, entendermos primeiro o seguinte: eu sou um espírito que penso, que raciocínio, estou usando desse meu corpo para conversar com vocês. E não o inverso, tá? Então, a gente jamais deve dizer, o meu espírito... Você pode dizer o seu corpo, seu pensamento, suas emoções, mas você é você mesmo. Isso faz uma diferença enorme, principalmente na sua relação com o divino, com Deus. Processo de justiça divina. Se Deus existe, ele tem que ter 2 atributos. Ele tem que ser bom e tem que ser justo. Bom, tudo que acontece com você, tudo, de bom ou de mal, só tem um responsável. Quem é? Você. E se é você, me diz o seguinte: por que é que você paga promessa? Por que é que você pede um espírito para vir resolver a sua situação? Por que é que você pede o padre para libertar dos pecados? Por que é que você pede o pastor para melhorar a sua vida? Se o problema é você. A gente fala assim. O detalhe é que foram muitas vidas sendo doutrinados a que era de fora para dentro. Era um Deus transcendente e não imanente. Para nós, Deus está fora de nós. E Ele não está. Ele está dentro de nós. Como Jesus disse várias vezes, eu e o Pai somos um. Mas Ele diz mais na frente, o Pai é maior do que eu. Então eu não sou Deus, mas Ele está em mim. O detalhe é que nós esquecemos disso. E é da natureza de um ser imaturo a fugir das responsabilidades. Porque como ele não tem compreensão, é como se ele tivesse perdido uma chave e ele procura do outro lado. A gente tivesse perdido uma chave aqui, ficasse procurando lá fora. Por quê? Porque o ser imaturo, ele tem uma tendência. Ele acredita que a vida é feita no mais fácil.
Ele não procura onde a chave está, ele procura o lugar mais fácil de encontrar a chave. E aí, quando disseram para ele que tinha alguém que resolvia o problema para ele, que melhorava a condição financeira dele, que salvava por ele, aliás, morreu por ele, olha aí. Ah, isso aqui soou como... Foi uma coisa muito boa para se vender uma religião. Só tinha um detalhe. Eu consigo isso tudo para você, mas tem que passar por mim, tá? Tem que se batizar. Tem que acreditar e defender que verdade só tem aqui. Não tem em outro local. E aí, não, isso não tem problema não. Você me deixa feliz. Eu não faço esforço nenhum. Basta entrar aqui, você salvo, estou fechada a negociação. Mas as coisas não funcionam assim. E o sofrimento é exatamente o quê? Quando há um descumprimento de uma lei divina. É como se fosse um sinal amarelo. Ele acende amarelo e vermelho para sinalizar você, não passa não, que vai dar problema, tá? O sinal é uma coisa ruim, se bem no dia que a gente está, o tempo e o bicho fecha, dá vontade ou não? É. Então, o grande detalhe é o seguinte, já que a característica do nosso planeta, dada a nossa natureza de evolução, é de aflição, de sofrimento, de prova, a grande pergunta agora não é fazer como reduzir o sofrimento, é saber por que a gente sofre. Aliás, saber sofrer. Por exemplo, dá para viver aqui na Terra sem respirar? Dá? Vocês questionam, dizem, vamos respirar, não vamos respirar? Não, como é que a gente respira melhor? Eu não é? Quando a gente está cansado, a gente para, não é assim ou não? Da mesma coisa vai ser com relação ao sofrimento. Você não tem opção. Agora, você tem uma opção de sofrer melhor, tá? E o fantástico disso, tem duas notícias, uma ruim e a boa. O que é que você quer primeiro? A ruim é o seguinte, aquele modelinho que você vem há vários séculos, que alguém sofria por você e tal, lembra? Notícia ruim, não funciona. Gente, foi a coisa que eu mais senti quando eu entrei a doutrina espírita, 20 anos atrás. Que eu não tinha muleta. E quando dizia, meu amigo, aqui ninguém salva ninguém não. Eu disse, como? Não. E quem é que me salva? Só você. Aí eu ficava assim, areado. Eu como? Sentia falta, como eu disse, sentia falta de terra no chão. Aí não tem um padre, o presidente da casa espírita não me salva não? Se me der uns passos? Não. E como é isso, gente? Para quem está vindo hoje a primeira vez, ou assistindo pela primeira vez, uma proposta espírita deve estar super aflito, né? Essa foi a notícia ruim, mas tem a notícia boa. É que só você e você tem condições de se salvar. Aí você começa a ver um Deus fantástico. Já pensou, gente? Para eu me salvar ou ser feliz, eu não preciso do presidente da república. Eu não preciso nem da sogra, você acredita? Ou do sogro. Ou da namorada. Ou do esposo. Ou da esposa. Nem da loto. Porque depende só de mim. Olha como o processo de criação de Deus é fantástico. Ele lhe dá todas as condições. O detalhe, gente, é que a gente ainda não entendeu isso. A gente não chegou ao estado da compreensão. E a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa. Já vi, já sei. Nem tudo que você vê, você sabe. Essa figura aqui, quantos anos vocês já viram, hein? Hã? E por que a gente não consegue? Por exemplo, perdoar, amar. Todo mundo diz que com isso a gente vai ser feliz. Por que você não consegue, hein? Porque ainda procuramos a chave no lugar errado.
E um sábio da antiguidade já disse isso: conhece-te a ti mesmo. E o fantástico, né? Porque Deus não escondeu a chave em lugar nenhum, dentro de você. E aí, na época de hoje, é importante que a gente diga, os orientais estão um pouquinho, se assim a gente pudesse dizer, não acima, mas avançados. Porque já exercitam essa busca interior. Nós, ocidentais, eu sei que aqui tem muitos ocidentais que já reencarnaram como orientais, mas hoje na classe ocidental predomina muito a busca exterior. E a gente não pode subestimar as nossas crenças, viu? Elas são muito mais profundas do que vocês imaginam. Olhe no hábito alimentar. É fácil você deixar de comer aquilo que quando você chega ao médico ele diz: ah, meu filho, isso aqui você não pode comer mais não. É fácil? Né? O médico até diz: oh, isso faz mal, papai. Você diz: doutor, pode até fazer mal, mas o senhor dizer que isso é ruim, não é? Porque são crenças que você construiu. Agora você imagina crenças que você vem trazendo há várias vidas. E é uma coisa tão louca, aqui no país do futebol, por exemplo, o cara faz um gol e agradece a Deus, já viu não? Me diga o seguinte, e o cara do outro lado? Deus abandonou? Olhe como ainda é aquela visão que Deus tem lados, Deus só está aqui, Deus só está do outro lado. Mais uma vez, uma questão de quê? De compreensão. E aí a doutrina espírita, isso é importante. O que é que ela vem trazendo de diferente? O evangelho, gente, da doutrina espírita, não é da doutrina espírita, é segundo os espíritos, segundo a doutrina espírita. É o mesmo evangelho. O que muda é que a proposta da doutrina espírita atrela a filosofia e a ciência. Para quê? Para trazer uma fé raciocinada. Sobre o sofrimento, a gente precisa entender isso. Eu sei que todos nós que aqui estamos nesse auditório e assistindo pela internet, temos as nossas dificuldades, mas nós sabemos que tem pessoas nesse instante com dificuldades muito maiores. Tem crianças que não estão conseguindo nem nascer. Alguém já abortou. Cadê esse Deus? Isso é fé raciocinada. Por que isso acontece? E a razão, o processo de discussão da razão, são coisas do espírito. Entretanto, a maioria de nós fica no estágio só dos pensamentos. Quantos de vocês que aqui estão, demoraram talvez uns 15 a 20 minutos a começar a ouvir, tá? Por quê? Porque os pensamentos dominando. Ixi, eu deixei uma coisa lá. Será que não vão roubar o carro lá fora no estacionamento? Ixi, rapaz, amanhã, segunda-feira, vai entrar um cheque. Eu tenho os pensamentos. E se você não tem a percepção disso, você vive os seus pensamentos. E os seus pensamentos não são você. Por quê? Porque a sua mente, ela mente, tá? O seu espírito não, mas a mente mente. E por não ter essa consciência, você vem ao longo tempo vivendo os pensamentos, deixando de ser você mesmo. Aliás, você cria uma estruturazinha chamada ego, que ele criou todo um modelinho, tá? Medroso, e ele fica constantemente fugindo de quê? Da realidade. Se chega alguém, às vezes você nem conhece, não sabe nem quem é, se o aspecto daquela pessoa, o jeito de falar, lhe gerar insegurança, você começa a ter um sentimento de raiva, tá? E às vezes tem gente que atribui até o espiritual, né? Eu acho que aquela pessoa é carregada. E não tem nada de carregada. É a sua insegurança. E você montou uma mecânica de pensar que ao surgir aquilo,
É igual o brasileiro. Se ele vê um argentino, ele já acha que... Porque ele se sente ameaçado. E por essa falta de percepção, nós fugimos da realidade. E quanto mais você se ausenta da realidade, mais inseguro você fica e mais você sofre. Aliás, você sofre até pelo que nem existe. Por exemplo, a gente fica sofrendo pelo passado. Ou época boa era aquela nossa época. A época era muito bom, tudo, né? E o passado, ele não existe mais. É só o seu pensamento, tá? Aí você fica, rapaz, se um dia eu conseguir aquilo, se um dia eu trocar meu carro, se um dia eu arranjar um emprego, e você sofrendo por algo que também não existe, tá? E o que acontece? 99%, para não dizer quase 100%, você fica no passado e no futuro. Sabe o que é viver no passado? Você já tentaram dirigir um carro só olhando pelo retrovisor? É loucura, não é? Pois é assim quando você fica guiando sua vida só pelo passado. E olhar para o futuro, era você ficar olhando só para o painel do combustível aqui. Vai faltar gasolina, o dinheiro desse mês não vai dar, o próximo mês tal, e você esquece de viver o quê? O presente, o para-brisa do carro aqui, ó. Não é que você vai viver sem passado, sem futuro. Você vai dar uns pulinhos, tá? Você dá um pulinho no passado, dá uma olhadinha lá no retrovisor, lembra? Dá uma olhadinha no retrovisor. Agora, o presente. Só que, se você não tiver consciência que você é um espírito, que você é um corpo, e você achar que você é só corpo, mente e emoção, você não consegue ficar presente, tá? Você fica só no mundo das formas. Por isso que as religiões, as ciências do comportamento humano estão trabalhando para fazer com que você pare. Mas não é um parar fisicamente, um parar de produzir. Não! Dá uma parada. Todo mundo já conhece isso, a doença do estresse, sim ou não? Preocupação, já viram isso ou não? Chega lá o que é que o médico diz, rapaz, deu uma paradinha, você tá, não é ou não? Só que como ele não sabe explicar, ele transfere tudo para as leis do corpo, da mente e das emoções. Porque o correto é ele dizer, rapaz, deixe o seu espírito dominar a situação. E era o que Jesus fazia com uma clareza, né? Não sei se você lembra aquela passagem dele na multidão, mas muita gente. Aí ele para e diz, alguém me tocou. E aí os discípulos chegaram, mas mestre, uma multidão dessa. Né? Diz que Pedro era meio abusadinho, né? Diz, como é que pode, só quer que alguém tocou? Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Porque quem tocou ele não foi no corpo, ele disse. E aí uma pessoa se levanta. Nós estamos na era do Espírito. Vocês não estão percebendo mais as coisas invisíveis acontecendo? Hoje, antigamente, falar do invisível, você dizia coisa de espírito, né? Como é que você não vai falar? Nós estamos aqui na internet, todo mundo contactando, vocês estão vendo alguma coisa? Isso é a era do espírito, da inteligência, mas não mais da inteligência só intelectual, das inteligências múltiplas. A ciência evoluindo. Mas é a ciência que está evoluindo, ou é o ser humano que está evoluindo, que é quem manda na ciência? A ciência não existe. Ela é consequência da sua evolução. E segundo alguns espíritos, a partir de 2060, nós vamos deixar de ser regeneração e vamos entrar no mundo de provas. Vai haver uma evolução. Já está encarnando, reencarnando, né? Toda uma gama de espíritos, dizem, especialmente a partir da década de 70, tá? Com outro padrão evolutivo. Acima. E aí é muito comum as pessoas falarem, vocês já viram como é que estão esses meninos de hoje? Já viram isso? Não. Chega para um menino de hoje para andar sem o cinto de segurança dentro do carro, para tu ver. Fala que você vai pegar um estilingue, uma baladeira e vai atirar num pássaro, para tu ver. Senso de ética. Vocês acham que esse processo
de exigência ética que está acontecendo no mundo. É assim, são movimentos de evolução do planeta. Entretanto, com relação ao capítulo sofrimento, ele está vindo exatamente para nos mostrar a origem desse sofrimento. Por isso que as ciências do comportamento humano estão crescendo tanto, como a psicologia e a psiquiatria. Que até uma época a gente achava que um psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Não. É você exatamente onde está a origem das doenças, tá? E a doutrina espírita, ela vem lhe levar a uma camada mais profunda, que vai dizer, ó, você é um espírito e tem um detalhe. Tem toda uma comunidade espiritual que lhe acompanha, tá? E que também interage nesse seu sofrimento. Você não só decide o seu sofrimento, como atrai o sofrimento de encarnados e desencarnados. É muito comum, aqui na casa espírita, as pessoas chegam em tratamento. Olha, eu estou sentindo mal, uma colega minha acha que tem um espírito me acompanhando, que está me prejudicando. Quando nós vamos para a reunião mediúnica, às vezes é um parente. Quantas vezes eu encontro pessoas com dificuldade no alcoolismo, e a entidade diz, meu amigo, é a entidade, o espírito pedindo. Rapaz, eu estou querendo, mas ele não deixa. Toda a vida que ele vai, ele me convida. O encarnado obsidiando o desencarnado. Então, primeira coisa importante da compreensão é sabermos a origem dos nossos sofrimentos. A origem do seu sofrimento e do meu sofrimento não está fora de nós. Ela se reflete, às vezes, fora de nós, mas a origem não está fora de nós. Então, uma notícia boa, a solução está perto, não é? Não quer dizer que seja fácil. Porque, como nós falamos, foram muitas vidas treinados a achar que a solução estava fora de você. Gente, isso é tão importante. Quando a humanidade adquirir a compreensão que a causa de todos os seus problemas está nela, no ser, no indivíduo, vocês imaginam a revolução na medicina? Porque nós vamos ter a convicção que não existe cura. Só existe autocura. Ah, mas o médico não me curou? Não. Algo em mim me curou e ele vem, tá? Enquanto você não se autocura, a cura não existe. Porque você é o senhor ou a senhora do seu destino. Entretanto, não vamos subestimar ainda as nossas dificuldades evolutivas. Muitas vidas, treinados, e adoramos isso, a procurar fora de nós, a transferir o sofrimento, a nossa culpa a quem estava fora de nós. No capítulo sofrimento, como nós estamos muito atrelados a sofrimento como sendo algo do corpo, a gente confunde uma coisa, aliás, duas coisas. Primeiro é sofrimento com infelicidade e felicidade com gozo ou alegria. Por exemplo, uma mãe no período de dar luz a uma criança, ela sofre ou não? Muito, né, gente? Pelo menos nessa vida eu não tive experiência, mas não é brincadeira, é muita dor. Ela é infeliz? Opa! Então, sofrimento e infelicidade não é a mesma coisa. Sofrimento é estar no ambiente do corpo, da mente e das emoções. Infelicidade é no espírito, tá? Vamos a outra coisa. Estar alegre é ser feliz? Eu posso, por exemplo, encher a cara aqui de bebida alcoólica, vou ficar alegre? Demais, né? Quer dizer que eu estou feliz? Opa, então tem outro conceito aí. Alegria, gozo, não quer dizer felicidade. São coisas, eu posso comprar um carro, comprar uma roupa, que bonito, sentir alegre, mas não quer dizer que eu sou feliz.
Entretanto, dado o nosso estado de compreensão, a achar que não somos um espírito, só somos corpo, mente e emoção, achamos que a felicidade está no corpo, nas emoções, nas formas. Período do carnaval. Vou ser feliz, eu quero ser feliz. 4 dias vivendo o corpo, a mente, as emoções, sim ou não? E o que é isso? É maldade? Não. É ignorância. Falta de compreensão. A gente tem que ter muito cuidado. Porque o sofrimento é algo momentâneo. A infelicidade, não. E a falta de compreensão disso faz com que a gente tenha um sofrimento não compreendido. Que esse é o que machuca mais. Que se chama a dor da ignorância. Eu estou vendo aqui a minha esposa e a minha filha ali, e estava lembrando, quando ela nasceu, e era a primeira neném lá em casa, e um dia a minha esposa estava extremamente aflita, chorando que a Lívia, que é a minha filha, acho que ia morrer, os olhinhos virando e tal, ela aflita. E uma colega nossa, a dona Marta, mais experiente, várias filhas, quando chegou, disse: não, minha filha, ela está apenas dormindo. Qual a diferença de um para outro? Uma tinha compreensão, tá? E a outra não tinha, o mesmo fato, a mesma situação. O que quer dizer isso? O sofrimento que você está passando, ou vai vir a passar, se você o compreende, é como se fosse um muro que você tem que pular, tá? O muro vai vir. O sofrimento é característica aqui da Terra. O detalhe é como você pula o muro, tá? Se eu peso 200 quilos e vou pular um muro de 30 centímetros, é um esforço, eu peso 200 quilos, né? Você imagina. Eu não é. Agora, se eu vou, equilibro o meu peso para 60, 70 quilos, por exemplo, o mesmo muro, eu vou pular como? O muro diminui o tamanho. O que foi eu que me melhorei, sim ou não? Isso é estado de compreensão. Isso é que se chama estado de compreensão. Quando você compreende, parece até que o muro fica mais leve. É muito comum aqui na casa espírita, as pessoas chegam, né? E dizem: Cícera, a minha irmã, acho que tem razão, aquela minha irmã que é da outra religião, diz que é. Rapaz, as coisas estão piorando tanto depois que eu entrei na casa espírita. E aí, pessoal, o que vocês acham? Piora ou não piora? O detalhe é o seguinte: quando eu adentrei na casa espírita, os meus débitos eu já tinha. Nem piorou, nem melhorou. Agora, quando eu começo a adquirir a compreensão, e Deus, como é bom e justo, qual é a melhor hora de você pagar uma conta? Quando tem o dinheiro no bolso, sim ou não? Por que é que vem? Porque eu começo a ter esclarecimento. A pessoa, se isso é interessante, né? Eu vim à casa espírita, aquele meu irmão morreu. Senti, mas não me abalei. Ele já estava previsto. A vinda trouxe o esclarecimento, faz com que você passe. Porque eu digo muito, ó, o débito você já tinha. Só que você está anulando, tá? Você está anulando. O detalhe é, nós fomos treinados a alguém vir resolver por nós. E não nós nos prepararmos para pular um muro. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Que eu passo a vida inteira. São Francisco Canindé, dá para pular um muro aí? Padre Cícero, dá para pular um muro aí? Ô, seu fulano, aí do Centro Espírita, dá para fazer um trabalho para mim aí, não, lá na Umbanda, para pular um muro? Você fica transferindo. E aí não resolve. E aí o que é que vem? Vem um sinalzinho. Que é o quê? A dor. E ela vai, ó. Ela vai regulando, tá? Começa a dor na perna, não foi. Falta dinheiro, não foi. Abandono, não foi. Câncer, cadeira de roda, e vai, tá? E alguns precisam desencarnar. Porque não vai dar conta. Precisa ir, voltar tudo de novo.
porque não entendeu. Então, é fundamental nós termos a compreensão das coisas. Por isso que a doutrina espírita vem propor uma fé raciocinada. Porque se não tiver cuidado, a gente vem para a casa espírita fazer a mesma coisa que nós fazíamos nas outras religiões, transferindo. Agora tem que vir os espíritos. Eu pergunto, por que é que tem que vir os espíritos? Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Rapaz, os espíritos se comunicam mesmo pelas pessoas. Eu disse, rapaz, para que você quer saber mesmo? É igual a saber se Jesus ressuscitou ou não. E essa época agora é muito comum, né? Aí fica, ressuscitou, não ressuscitou, ressuscitou, não ressuscitou. E a pergunta da filosofia é saber, disse, rapaz, por que você precisa saber que ele ressuscitou ou não? Por quê, hein? Porque se ele ressuscitou, ele vai voltar, tá? Para quê? Para passear? Por que você não pergunta se o açougueiro vai ressuscitar? A dona Maria, que é a lavadeira de roupa, vai ressuscitar? Por que você não se preocupa com isso, hein? Porque Jesus tem o que lhe dar, né? Você ainda acredita que ele vai vir para lhe salvar? Você fica doida para saber se ele vai vir ou não, concorda ou não? Aí você toma vinho, come bacalhau, faz o que... Né? Eu estava lendo uma mensagem na internet interessante. Do jeito que a gente vai cultuando Jesus, vai engordar fácil. Porque a gente come panetone no Natal porque ele nasceu, né? Come bacalhau porque ele morreu, né? E come chocolate porque ele vai ressuscitar. Então é uma leitura ainda muito míope com relação a Jesus. E a proposta da doutrina espírita é lhe centrar como espírito. Rapaz, eu sou um espírito, ó. Que eu tenho uma família, que eu tenho uma profissão, que eu tenho um emprego. Onde eu estou interagindo. Estou interagindo. E se Deus me deu o livre-arbítrio, quer dizer o seguinte, tudo o que eu pedir, Ele vai me dar, sabia? Inclusive o de ruim que eu peço. Segunda-feira, você levanta cedinho com aquela coragem enorme, né? E encontra o colega e diz, como é que vai ser? Como é que tá aí as coisas? Ixi, a crise. Semana não vai ser boa. O que é que Deus diz, hein? Sim. Sim. Porque se Ele não disser sim para você, como é que você vai saber quando você tomar a decisão errada? Se você tomar a decisão errada, vier uma coisa boa, como é que você vai aprender, hein? Se você está fazendo um comando para o universo, que a segunda-feira vai ser ruim, que esse ano vai ser ruim, Deus tem que mandar para você que vai ser ruim. Porque senão você não entende, tá? Agora, se você vai levantar a segunda e diz, rapaz, vai ser bom. Porque depende só de mim. E eu quero que seja bom. O detalhe é que sofrer vicia, sabia? Agora complicou mais, né? Vicia, sabia? Você se treinou tanto a ser o coitadinho, que o detalhe é o seguinte, tem uma lógica do pedinte. Que a gente só acha que pedinte é aquele pessoal do sinal, né? Tem os pedintes espirituais, tá? Então o que é que eu faço? Gente, um pedinte, como é que ele se posiciona? Ele se posiciona acima ou abaixo? Por exemplo, eu chego no sinal, vou lhe pedir uma esmola, vou dizer, olha, me arranjou a esmola porque eu tenho uma poupança de 100 mil, tenho um carro novo. Você fala assim ou não? Como é que você diz? Ou uma dificuldade, é ou não é? Então todo ser humano, como ele acredita que vem de fora para dentro, ele sempre tem que sentir o coitado que eu preciso. Se eu for dizer que não preciso, não vai vir, concorda? Então já chego assim. Quando ganha um dinheirinho a mais, tem uma situação melhor que seja fulano, você está bem, como é que ele diz? Não estou não. Não, aqui, rapaz, não, isso aqui não é nada não. Eu não é. Já viu isso ou não? Por quê? Porque senão não vem, né? Se eu disser que tenho, não vai vir mais. Só que não funciona assim. Porque quem faz ter ou deixar de ter não é quem vai me dar, sou eu. Se eu fizer o comando, vai vir, tá? Vai vir. Isso que a gente tem que ter cuidado com a religião e com a magia. É outro termo que foi usado muito pejorativamente.
pelas religiões. Por quê? Porque a religião é o seguinte: quem faz a alquimia do mundo, as coisas acontecer, é ela que vem de fora para dentro. A magia o que é? Você pega as coisas e faz as coisas virem para você. As religiões pregaram muito isso. E nós desaprendemos que somos mágicos. A magia que nos foi concedida. Que Jesus fazia, lembra não? Multiplicava os pães, curava, andava sobre as águas. E Pedro ficava assim, ele dizia, se tivesses fé como eu, fazia muito mais. E de tanto a gente não fazer isso, a gente esqueceu. E para recordar isso, nós precisamos de escolas. Nós não precisamos de igrejas. Porque precisamos mudar hábitos. Precisamos mudar a forma de pensar. E isso é um processo educacional, tá? Precisamos nos reeducar espiritualmente. Porque, lamentavelmente, esse planeta é um planeta de provas e expiações. E predomina o sofrimento porque somos analfabetos do Espírito. E por conta disso, nos tornamos analfabetos pelo Espírito. A essência de todo o nosso sofrimento é o analfabetismo espiritual que nós trazemos. E por isso que é importante frequentarmos escolas como essa. Não podemos vir mais aqui só para louvar. Não estou dizendo que a louvação não é leve. Ouvir uma música boa não eleva, mas não se sustenta, tá? Porque poderíamos passar a noite cantando aqui, louva Jesus, Jesus é o Salvador, Jesus. Quando eu chegasse lá fora e encontrasse meu carro novo arranhado, bater no meu carro e tome confusão, chegava em casa já desestruturado, eu não é? Não sustenta, porque eu não tenho fé raciocinada. A gente não pode subestimar o nível de analfabetismo espiritual que a gente se encontra. E a gente fica sofrendo. Precisamos retornar às escolas. Há escolas que nos façam reconstruir o nosso pensamento, que somos deuses em potencial. As religiões fizeram isso muito bem, que nós nos esquecêssemos disso, para gerar uma dependência. Graças a Deus, que como nós não somos as religiões é fruto de nós, estão vindo almas com outras propostas diferentes, inclusive nas religiões. O Papa Francisco, para mim, é uma alma dessa diferente, como tem outros. Vocês veem, ele está quebrando todas as formas, só que devemos ter cuidado, porque não sei você, mas eu ainda sofro muito, por conta desse meu analfabetismo espiritual. Muito conflito, aflições. Só basta abrir o jornal, quando cuida eu estou dentro, viu? Mas envolvido, que agora pronto, acabou o mundo, aí soltaram uma bomba não sei aonde, aí pronto, vão acabar com o mundo. Quem disse que acaba com o mundo? Quem acaba com o mundo, o meu mundo sou eu. E as religiões ainda foram mais danadas. Olha, isso aí é egoísmo, viu? E aí? É egoísmo? Não. Egoísmo é eu querer um mundo melhor para mim e não querer para você, tá? Que aí é diferente. Então, é fundamental nós fazermos a caminhada do autoconhecimento. A doutrina espírita tem proposta interessantíssima, mas interessantíssima, porque ela lhe acessa a outro mundo que você não conhecia. É como hoje, gente, vocês com a internet e sem internet. Não é fantástico a internet? Você imagina sem ela, uma pessoa que está sem usar isso. Você pode usar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, vivo, muito mais vivo do que esse nosso. E a gente se fecha, tá? É como alguém que ainda quisesse ir para o trabalho num jegue. Rapaz, tem um ônibus, tem um metrô. Não, tem que ir no jegue. Se isola do mundo espiritual. A espiritualidade constantemente querendo nos ajudar. E a gente se fecha. Não é ajudar, não é só aqui, porque na visão das religiões, a espiritualidade só ajudar se você estivesse dentro da igreja, não é ou não? Não, você não precisa nem disso aqui.
Se você compreender, você não precisa de centro espírita, não. Isso aqui é só escola. Os espíritos, os bons, os anjos estão na sua casa, estão no seu trabalho, 24 horas, dedicação integral. Só tem um detalhe: a porta abre por dentro. Se você não abrir a porta, não caia na besteira que tem chave por fora. Não tem. Boa noite. Espírito endividado é assim, me pediram para fazer a prece, viu? Então tem que trabalhar todo o tempo. Então vamos aproveitar desse ambiente, né? Que foi devidamente preparado espiritualmente para cada um de nós. A espiritualidade sabe das nossas dificuldades. E o que é que a gente pode fazer hoje? Se disponibilize. Você não precisa nem pedir. Se disponibilize. Se disponibilize para a saúde, se é sua urgência nesse instante. Se disponibilize. Se você está com dificuldades materiais, se disponibilize. Olha, eu estou disponível. Se você está com dificuldade de conflitos emocionais, de relacionamento, se disponibilize para resolver isso. Se disponibilize, porque quando você se disponibiliza, você não transfere a sua responsabilidade e nem se fecha para compartilhar das suas dificuldades. E vamos nesse instante, através dos nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações para que a espiritualidade maior desse planeta possa, nesse instante, nos envolver com energia de esperança, de alegria, de dias melhores, para que cada um que está aqui nessa noite, presente ou nos assistindo, possa, a partir desse instante, colaborar positivamente com a redução do sofrimento aqui na Terra, começando em reduzir o seu sofrimento, buscando a compreensão em Jesus, buscando uma escola de esclarecimento, quer seja na doutrina espírita, quer seja em qualquer outra denominação religiosa. Que a paz, que a confiança em dias melhores esteja presente em nossos corações. Que assim seja.